E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia para quem não me conhece. Eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é domingo, dia 12 de janeiro. Neste conteúdo de agora, o Botafogo estreou ontem, perdendo para o Maricá no estádio Newton Santos pela primeira rodada do Campeonato Carioca, 2-1. E a gente vai analisar esse jogo e vamos trazer as notas dos jogadores, tá bom? Falar sobre as atuações individuais. Eu vou dar as notas, vou falar quem foi o craque, quem foi a baranga. Vocês vão comentar aqui também. Podem colocar aqui nos comentários, tá? As notas de vocês, quem foi o craque, quem foi a baranga nessa derrota. A gente sempre, em qualquer jogo, tá? A gente sempre vai trazer o craque e a gente sempre vai trazer a baranga. Mesmo ganhando, perdendo, como foi ontem, a gente vai tentar sempre tirar o melhor do time na partida e o pior. E falar a verdade, né? A gente tem que falar a verdade. Ontem, cara, assim, é Maricá, né? Com -1. Mas é a molecada. Enfim, a gente vai conversar. Vamos analisar esse jogo. Vamos dar as notas aos jogadores. Tudo isso agora, mas antes, peço para vocês aquela moral. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. É de graça, não custa nada. Ative o sininho para você receber todas as notificações. Não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro do canal. R$ 2,99 ao mês. Participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Deixa eu só dar uma resumida rapidinho, porque o primeiro tempo do Botafogo, claro, né, é o que eu falei agora no começo do vídeo, a gente sabe que tem as questões físicas, o Botafogo, apesar de estar com o sub-20, sub-23, alguns jogadores que não foram tão aproveitados na temporada passada, o Botafogo voltou a treinar no dia 2 de janeiro. A equipe do Maricá já está treinando desde o começo de dezembro. Claro que as questões físicas faz diferença, mas, cara, você com deixa eu pegar aqui, 9 do primeiro tempo. Desde os 9 minutos do primeiro tempo, aquela jogada do Carlos Alberto, o Misael, né, o camisa número 3 do Maricá, puxou o Carlos Alberto, foi expulso. Não teve tanta intensidade, dá pra gente debater se a expulsão foi justa ou não, mas o jogador do Maricá acabou sendo expulso aos 9 minutos ali do primeiro tempo, uma situação clara de gol. Ele acabou fazendo a falta ali, puxando o Carlos Alberto, não com tanta intensidade, mas eu até achei talvez ali justa a expulsão. E assim, o primeiro tempo, cara, situações ali... eu senti muita falta no primeiro tempo de jogadores que driblam. Tem um Vitinho, cara, assim, eu senti falta do Yarley. Daqui a pouco eu vou falar do Yarley, que entrou no segundo tempo, mas eu senti falta do Yarley no primeiro. Jogadores que não estavam driblando, indo pra cima. O Vitinho tem essas características, mas estava com medo no primeiro tempo. O Botafogo com um a mais, cara. Eu senti falta também de você no primeiro tempo soltar mais o Matheus Nascimento, talvez colocar o Carlos Alberto de centroavante. Cara, o Botafogo, depois da expulsão e depois do jogo tá 1-0 pro Maricá, depois que o Maricá fez 1-0, ele já recuou. Depois da expulsão, ele recuou mais ainda. E o Botafogo teve dificuldades para atacar. O Botafogo foi assustar o Maricá no primeiro tempo, aos 38 minutos, com um chute do Newton, que o goleiro pegou, e depois aos 41 com o Patrick de Paula de fora da área. Acabou o primeiro tempo ali 1-0 a equipe do Maricá. Já no segundo tempo, saiu o lateral direito Cauê Leonardo para a entrada do Yarley, que mudou o jogo ali, cara, em muitas situações. Driblou, finalizou, assustou. Então, assim, muito bom no 1 contra 1. O Yarley não pode ser banco nesse time. Quando ele entrou, cara, a esperança da gente aumentou, principalmente pelos lados. Aí o Maricá faz 2-0. O Newton erra, perde a bola, comete a falta, 2-0 Maricá, gol do Hugo Borges, o camisa número 19, aos 18 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Raul, deu mole nos 2 gols, na minha opinião.
Então, assim, o Raul, na situação da falta ali, principalmente no segundo gol, ele fica no meio do gol, ele arma mal a barreira. Daqui a pouco a gente vai dar as notas no canto dele. Aí depois saíram ali o Cauã, entrou ali outros jogadores que... Ele entrou, saíram o Cauã e Lúcio, aí entraram o Cauã, Lindes e Lobato. Lobato entrou bem, Cauã, Lindes também. Isso aos 28 do segundo. Aos 36 saiu o Vitinho, entrou o Adamo. Aos 41 entrou o Kaique, saiu ali o Carlos Alberto. E aos 42 minutos do segundo tempo, pênalti para o Botafogo, sofrido pelo Yarley, que entrou muito bem. Gol do Patrick de Paula e o jogo termina 2-1. Então, assim, cara, realmente um jogo que, né, a gente esperava mais. A gente sabe que é a molecada, jogadores que não foram tão aproveitados, mas situação bem complicada nessa estreia. Não gostei nada do que eu vi. Rapidamente, só para atualizar para vocês, o Botafogo volta a campo na próxima terça-feira contra a Portuguesa no estádio Newton Santos, 7h30 da noite. O Jefinho ainda é dúvida. Se o Jefinho não voltar terça-feira contra a Portuguesa, talvez ele volte sábado contra a equipe do Sampaio Corrêa, tá bom? Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí a gente vai dar as notas aos jogadores, falar sobre as atuações, quem foi o craque, quem foi a baranga. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente poder dar as notas aos jogadores, quem foi o craque, quem foi a baranga, mas antes peço pra vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, a primeira rodada do Campeonato Carioca, 2 para o Maricá, 1 para o Botafogo no estádio Newton Santos. Vamos às notas. Primeiro, começo, claro, com o goleiro Raul. Para mim, é o baranga do jogo, o pior da partida, nota número 2. Nota número 2. Dou 2 pro Raul. Para mim, o baranga, 2 chutes, 2 gols. Cara, no primeiro gol teve um desvio, mas ele demora a reagir. Teve falhas ali também do lateral esquerdo, do zagueiro, mas no primeiro gol, apesar do desvio, ele demora a reagir. E no segundo gol do Maricá, na falta, ele tá no meio do gol, ele arma a barreira mal, se posiciona mal e depois ele pula atrasado. Tudo que ele poderia fazer de errado ele fez, e eu estava muito confiante nesse goleiro. A gente costuma ter sorte com esses jogadores que vêm de clubes pequenos. O Wagner veio do Bangu, o Jefferson veio do América de São Paulo, o Sidão veio do Audax, o Gatito veio do Figueirense. Eu estava muito confiante, ainda estou, tá? O primeiro jogo não dá para decretar nada, mas eu não gostei do que eu vi do Raul. E eu estava com uma expectativa lá em cima. Para mim, o baranga do jogo, nota 2 para ele. Cauê Leonardo, lateral direito. Dei a nota número 4 para ele, porque é muito tímido, produziu pouco e subiu pouco. Então, 4 aí para o Cauê Leonardo, lateral direito. Zagueiro Cauã, eu dei a nota número 4 para ele, sem muito trabalho, muitos passes para as laterais. Número 4 aí, nota número 4 para o Cauã, assim como para a dupla de zaga dele, o Serafim, também dei 4, passes simples, sem muito trabalho também, demorou no primeiro gol que o Botafogo toma, ele demorou a fechar o lance ali no primeiro gol, nota 4 para o Serafim. O lateral esquerdo, Lúcio, eu dei a nota 3,5 para ele, vacilou no primeiro gol, perdeu a bola na saída, deixou o time exposto, pouco fez no ataque, então nota 3,5 para o lateral esquerdo Lúcio. Já o Newton, aí começa a galera um pouco mais cascuda. O Newton, cara, não foi bem ontem, assim, eu dei a nota para ele 5,5. Ele foi ok no meio campo, né? Marcou, distribuiu, chute perigoso, mas no segundo gol do Maricá é o Newton que perde a bola, acontece a falta e depois acontece o gol do Maricá, o segundo, então a nota 5,5 para o Newton. Já o Patrick de Paula, eu dei a nota 6 para ele, 6, chamou a bola, tentou armar, mas ele tá muito lento e tá sem ritmo, né? Isso é normal também, mas o Patrick de Paula teve personalidade para jogar, bateu o pênalti, pelo menos tentou, né? Pelo menos teve personalidade, é só um começo de temporada. O Cauê,
Esse eu tenho uma expectativa lá em cima. O Cauê, cara, por pouco pra mim, não foi o Baranga desse jogo. Eu dei nota 3 pro Cauê. Ele jogou um pouco mais ofensivo, né? O Cauê é um segundo volante. Ontem ele jogou um pouco mais ofensivo, ficou escondido, encaixotado. Nota 3 pro Cauê. Vitinho, eu dei a nota 5. Ele tentou no ataque, errou, acertou, mas ele tentava, né? Teve até um certo entrosamento com o Yarley, depois da entrada do Yarley, antes do Yarley ir para a esquerda, o Yarley estava na direita, teve até um certo entrosamento entre os dois, então nota 5 para o Vitinho, errou, acertou, pelo menos tentou. Cara, Carlos Alberto também, por pouco, e esse aqui é a maior decepção talvez do jogo, tá? Até mais do que o Raul. Ele não foi o Baranga, para mim o Baranga é o Raul, como eu disse, mas o Carlos Alberto por pouco também não foi o Baranga. Dei nota 3 para ele, decepcionante, não levou perigo, só teve aquele lance da expulsão do jogador do Maricá, mas o Carlos Alberto não fez nada e é um jogador que está acostumado com o elenco principal, acostumado com os jogos grandes, então nota 3 aí para o Carlos Alberto, decepcionante. Matheus Nascimento também, outra decepção, nota 3 para o Matheus Nascimento, ficou preso entre os zagueiros do Maricá, não tocou na bola e não buscou o jogo. Matheus Nascimento, se você não consegue jogar contra a defesa do Maricá, você vai jogar contra quem, cara? Então, assim, é difícil a situação do Matheus Nascimento, tá difícil defender. O Yarley, pra mim, é o craque do jogo, é o Yarley, nota 6,5. Cara, muita personalidade para jogar, driblou, armou, jogadas interessantes, sofreu pênalti. Para mim, o craque do jogo, Yarley, nota 6,5 para ele, e não pode ser banco. Não pode ser banco nesse time aí do Botafogo nessas primeiras rodadas Campeonato Carioca. Cauã Lindes entrou bem também, nota 5,5, organizou o meio e deu ali algumas situações bacanas para a construção do time. Então, assim, ele deu um poder de construção para um time interessante, organizou meio campo, 5,5 para o Cauã Lindes. Lobato, nota 5, tá? Chance clara na cara do gol, mas acabou finalizando fraco. Mas é um jogador interessante também o Lobato, nota 5. O Adamo e o Kaique entraram ali mais no final do jogo, eu deixei sem nota, não tem como avaliar o Adamo e não tem como avaliar também o Kaique. E pra gente finalizar, a nota do nosso técnico Carlos Leiria, eu dei nota 4 para ele. Por quê, cara? Você enfrenta o Maricá no estádio Newton Santos, dentro de casa. Ele colocou 3 volantes e ele foi até o final do jogo com 3 volantes. O Maricá com -1. O Maricá completo, você já não joga com 3 volantes. Imagina o Maricá com -1 jogador desde o começo do primeiro tempo. E ele continuou com 3 volantes até o final do jogo. Depois começou a botar atacante pra caramba também. Esse técnico aí também, não sei não, tá? Mas nota 4 aí pra ele. Faltou força pro time atacar também. Mas como eu disse, gente, é o primeiro jogo. Claro, a gente não quer perder da maneira que a gente perdeu. E vamos ver aí daqui pra frente como é que será esse time. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Bom domingo para vocês, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Tudo que for saindo relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu tô de volta, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Tamo junto sempre, se cuidem, fiquem com Deus. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.